Por muito tempo, a humanidade tem tido a impressão de que não estamos sozinhos no universo. Pode haver forças e civilizações escondidas nas vastas galáxias. Ao longo dos anos, muitos eventos têm fortalecido ainda mais essa crença. Um desses eventos é a aparição de Oumuamua, o estranho e misterioso objeto espacial, que misteriosamente surgiu e depois se afastou em direção ao espaço sideral, mas agora está de volta e parece estar se dirigindo para a Terra. Além disso, exploraremos o que pode acontecer quando esse objeto finalmente entrar em contato com a Terra. Com todo o nosso conhecimento e tecnologia até agora, seria de se esperar que pudéssemos identificar ou classificar facilmente qualquer objeto avistado no espaço. Mas a história de Oumuamua foi diferente. Um objeto espacial que tem desconcertado os cientistas. O nome Oumuamua significa mensageiro de longe chegando primeiro. Esse objeto veio do espaço profundo, ou o que chamamos de espaço interestelar. O espaço interestelar é o espaço entre as estrelas, além do nosso sistema solar. Ocasionalmente, objetos podem se infiltrar no sistema solar, de qualquer lugar do espaço interestelar. Mas Oumuamua foi uma visita surpresa do espaço interestelar que nos deixou confusos. A primeira coisa sobre esse objeto foi a sua aparência. Ele tinha uma forma alongada, semelhante a uma salsicha ou a um charuto. Mas então, os cientistas pensaram que era um asteroide. No entanto, os asteroides costumam ser arredondados ou irregulares e orbitam o Sol em nosso sistema solar. Oumuamua parecia ter uma forma definida, como um objeto cuidadosamente cortado ou projetado, mas não orbitava o Sol da mesma forma que os asteroides. A próxima coisa estranha sobre o Oumuamua foi o seu comportamento. Esperaríamos que um objeto espacial viajasse em uma velocidade regular, assim como todos os outros objetos espaciais. Bom, o Oumuamua quebrou essa regra espacial. Os cientistas perceberam que ele parecia estar viajando em sua própria velocidade única. E isso foi o que gerou a controvérsia de que poderia ser um cometa. Cometas são corpos gelados no espaço que desenvolvem caudas feitas de materiais voláteis. Essas caudas aparecem quando os materiais voláteis se vaporizam do corpo do cometa devido ao imenso calor do Sol. Se você já olhou para o céu noturno e já viu uma bola de luz riscando o céu noturno, provavelmente você viu um cometa. Cometas viajam em velocidades diferentes de asteroides ou de corpos planetários. A velocidade notável de Oumuamua fez com que os cientistas pensassem que era um cometa, mas no entanto, faltava uma característica notável, uma cauda visível igual dos cometas. O Oumuamua parecia realmente estranho devido ao seu movimento pelo espaço, que não era como a de um cometa, como alguns pesquisadores acreditavam. Eles pensavam que estava expelindo gás de seu lado iluminado pelo Sol, o que o impulsionava no espaço como um foguete. O problema com essa teoria é que não havia gás detectável escapando, e não tinha uma cauda visível igual a um cometa. Se o Oumuamua fosse um cometa, os cientistas teriam descoberto isso mesmo que fosse um objeto interestelar. Um exemplo de um cometa interestelar que foi descoberto em 2019 foi o Borisov 2L. Ele se comportou como um cometa desgarrado. Esse cometa foi descoberto após o Oumuamua. Os cientistas descobriram que era um cometa massivo, com uma cauda 14 vezes maior do que a Terra. Ao contrário de Oumuamua, ele se fragmentou várias vezes ao longo dos anos. Considerando que o Oumuamua não se revelou nem um asteroide nem um cometa, surgiu uma nova teoria que esse visitante estranho era um fragmento de um exoplaneta. E foi sugerido que um asteroide pudesse ter colidido com esse exoplaneta e enviado pedaços desse planeta voando até nós. O objeto foi avistado a primeira vez em 19 de outubro de 2017, pelo observatório Pan-STARRS, no Havaí. O Pan-STARRS é um telescópio de pesquisa panorâmica e sistema de resposta rápida.
Ele é um telescópio colossal, equipado com uma das maiores câmeras digitais do mundo, com incríveis 1,4 bilhões de pixels. Esse telescópio foi construído para identificar objetos espaciais que poderiam representar uma ameaça potencial à Terra, ou seja, objetos que poderiam colidir e causar danos em caso de impacto. Quando os astrônomos que operavam esse telescópio avistaram um estranho objeto atravessando o nosso sistema solar, concluíram que era algo que nunca tinha visto antes, e assim nomearam de Oumuamua. No início, eles acreditavam que Oumuamua era apenas um objeto de forma de salsicha, rolando pelo espaço, mas sua verdadeira forma foi revelada muitos dias depois de passar pelo nosso sistema solar. E isso comprovou que Oumuamua não tinha realmente a forma de um charuto ou salsicha, mas sim de uma panqueca. Quando Oumuamua passou pelo ponto mais próximo do Sol em 9 de setembro de 2017, ele se moveu surpreendentemente rápido, cerca de 315 mil km por hora. Além disso, ele manobrou ao redor do Sol de uma maneira que levou os cientistas a concluir que esse objeto não estava apenas sendo levado pela força gravitacional do espaço e tinha vindo de algum lugar além do nosso sistema solar. Foi aí que nasceu a teoria dos alienígenas. Muitas controvérsias e pânicos se instalaram quando essa informação foi compartilhada com a comunidade científica e o público. A ideia de um objeto estrangeiro explorando o nosso sistema solar era aterrorizante. Nosso Sol não tinha nenhuma influência sobre esse objeto desconhecido enquanto ele disparava pelo espaço. A força propulsória vista em Oumuamua era mais forte do que os cientistas estavam acostumados a ver em cometas ou outros corpos planetários, mas também era um impulso contínuo. Então, parecia que o objeto estava acelerando para escapar do calor do Sol e voltar ao seu lar, fora do sistema solar. A aceleração estranha de Oumuamua fez muitos acreditarem que era uma espaçonave alienígena. Algumas teorias sugeriam que era uma sonda extraterrestre, como a nossa Voyager, mas em vez de ser alimentada por combustíveis, Oumuamua poderia ser alimentada por alguma fonte de energia interna desconhecida. Ninguém sabia de onde esse objeto veio, e era um beco sem saída tentar descobrir a sua idade. Fazer isso significaria obter a amostra viva de uma visão mais próxima do objeto. Mas o Oumuamua estava se movendo em uma velocidade que o tornaria essas duas coisas impossíveis. Ele estava viajando tão rápido que nenhum telescópio da Terra poderia obter imagem suficiente e clara dele. Por isso, os cientistas inicialmente pensaram que ele tinha uma forma de um charuto, apenas para descobrir mais tarde que tinha a forma de uma panqueca. E assim, a teoria da espaçonave alienígena se espalhou e parecia ser a única explicação viável para esse estranho fenômeno espacial. Alguns pesquisadores chegaram às conclusões exóticas para explicar de onde veio esse visitante e como ele operava. Um professor de astronomia de Harvard, chamado Avi Loeb, postulou que Oumuamua é uma espaçonave alienígena movida por uma vela de luz. Esse método de propulsão espacial envolve o uso da radiação emitida pelo Sol. Ele sugeriu também que o objeto estava sendo impulsionado pela radiação solar. À medida que os fótons ricocheteavam em sua superfície, ele gerava energia para os movimentos. No entanto, essa postulação tinha algumas falhas. Um objeto só poderia ser impulsionado pela radiação solar se fosse pequeno ou leve. Pesquisadores insistiram em seus artigos publicados que o objeto provavelmente era um iceberg de hidrogênio. Astrofísicos da Universidade Estadual do Arizona, chamados de Alan Jackson e Stephen Dash, acreditam que algum objeto espacial deve ter colidido com o planeta de onde o Oumuamua se originou. E essa colisão violenta fez com que o objeto fosse direcionado direto para nós, cerca de 400 a 500 milhões de anos. Eles afirmaram claramente que o planeta de origem de Oumuamua
era semelhante em natureza e composição a Plutão. De acordo com esses astrofísicos, o efeito de foguete de Oumuamua foi causado pela rápida evaporação de nitrogênio do objeto gelado. Em outras palavras, à medida que o nitrogênio mudava abruptamente de sólido para gás, ele impulsionaria o objeto para frente. Como o nitrogênio está presente em grande quantidade no nosso sistema solar, esse processo deve ter passado despercebido pelos telescópios. Resumindo, eles postularam que o Oumuamua era feito de gelo e de nitrogênio. Na época, essa teoria fazia sentido e parecia resolver o mistério de Oumuamua. Mas, no entanto, não muito tempo depois, essa teoria do gelo de nitrogênio foi invalidada e contestada por astrofísicos da Universidade de Harvard. De acordo com esses astrofísicos, não há nitrogênio suficiente no universo para criar um objeto como Oumuamua. Além disso, nitrogênio puro só foi encontrado em Plutão, e por isso essa teoria do gelo de nitrogênio foi considerada absurda. No momento, Oumuamua parece estar deixando o nosso sistema solar, e os cientistas especularam que ele entrará no espaço interestelar no final da década de 2030. Mas ainda há medo que o Oumuamua possa fazer outra manobra repentina e retornar à Terra novamente. Afinal, ele apareceu novamente em nosso radar, embora esteja atualmente longe da Terra. Diante do comportamento estranho desse objeto e de sua órbita peculiar, seria melhor se soubéssemos exatamente o que ele é e como detê-lo. Mas infelizmente ele se mostrou um adversário espacial formidável, com uma velocidade tremenda. A velocidade de Oumuamua é de 5,5 unidades astronômicas por ano, e o que equivale a mais de 90 mil km por hora. Isso é muito mais rápido que qualquer uma de nossas espaçonaves mais rápidas. A velocidade mais rápida já registrada por qualquer espaçonave fabricada é de 57 mil km por hora. Portanto, não há como alcançar esse objeto misterioso no espaço. Ele é mais rápido que qualquer coisa que já tenhamos enviado ao espaço, a menos de que alguma outra forma ultrapassarmos os limites de nossos instrumentos e tecnologia espacial. Em 2017, o projeto Lyra, uma iniciativa inspirada por Oumuamua, foi lançado. Seu único objetivo era encontrar uma maneira de lançar uma espaçonave que pudesse viajar rápido o suficiente para encontrar objetos interestelares como o Oumuamua e o Borisov 2L. Isso poderia ser feito usando uma inovadora espaçonave de vela leve, que potencialmente poderia alcançar o Oumuamua no início dos anos 2040. Estima-se que o projeto Lyra deva lançar uma aeronave dedicada entre 2030 e 2033, que chegará a Oumuamua em 2047 ou 2049. Realizar esse sonho é possível, pois os cientistas fizeram avanços e inovações significativas em espaçonaves. Por exemplo, a LightSail 2, uma espaçonave incrivelmente pequena movida apenas pela radiação solar, fez 18 mil órbitas ao redor da Terra, percorrendo uma distância de 8 milhões de quilômetros. Essa nave pode enviar pequenas sondas rapidamente para o espaço, refletindo lasers de alta potência em suas velas. Se forem feitas mais melhorias nessas espaçonaves nos próximos anos, poderemos ter algo rápido o suficiente para alcançar o Oumuamua. Ao que parece, pode não ser necessário se preocupar em viajar até o Oumuamua, pois ele parece estar se dirigindo para a Terra. Embora os cientistas tenham revelado que o Oumuamua está atualmente próximo ao planeta Netuno, ainda não há medo de que esse objeto possa retornar à Terra devido ao seu estilo de órbita estranho. Se isso acontecer, muitas coisas podem ocorrer. Caso você pense que o Oumuamua não pode chegar à Terra depois de ter ido tão longe, você está enganado. Lembre-se de que até agora não sabemos exatamente o que esse objeto é, ou toda a extensão de suas habilidades. Como mencionamos anteriormente, o Oumuamua acelerou subitamente ao se aproximar do Sol e prestes a sair do nosso sistema solar. Se de fato esse objeto for uma nave alienígena,
Ela pode ser capaz de viajar a uma velocidade tão tremenda constantemente para chegar à Terra no menor tempo possível. E o que acontece então? Bem, a primeira coisa seria um impacto maciço. Uma colisão desse objeto espacial com a Terra causaria destruição massiva, deslizamentos de terra, avalanche de lama, entre outros. Se o Oumuamua for uma espaçonave, poderíamos ter um problema de invasão espacial em nossas mãos. E ninguém sabe que doenças patógenas ou vírus mortais esses alienígenas podem trazer consigo. Eles podem até ser civilizações com tecnologia muito mais avançadas do que a nossa, como vemos em filmes de ficção científica. Mas tudo isso é apenas especulação. Mas não podemos destacar essas possibilidades, pois um cientista renomado acreditava firmemente que o Oumuamua era uma nave alienígena. Por outro lado, se acabar sendo apenas uma rocha espacial ou fragmento de um planeta destruído, só teríamos que nos preocupar em limpar a bagunça após a colisão ou impacto. E o que você acha? Esse objeto é uma espaçonave? Ele irá retornar e colidir com a Terra? Deixe nos comentários para sabermos a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!